Bom dia, Arielle. Bom dia, Dineide. Bom dia a todos que estão conectados. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda sempre, né? Seja bem-vinda. Olha, hoje nós vamos falar sobre alguns temas aqui, né? E que temas são esses? Saúde, alimentação e qualidade de vida. E a Arielle está aqui para tirar a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar o seu recadinho aqui, viu? A sua dúvida, a sua pergunta. A partir de agora, a gente bate aquele papo com a Arielle Moreira, que ela é nutricionista. E a gente começa nesse bloco 1 com aqueles temas que estão em alta na nutrição. A nutrição está sempre mudando. Quais são os temas mais comentados e procurados? É claro que a gente sabe que existe muita desinformação na internet. Como a pessoa pode identificar o que é confiável? Bom dia. Então, o que a gente escuta muito falar hoje, né, sobre as canetinhas emagrecedoras, né, o emagrecimento, né, é um tema que sempre esteve presente na nutrição e que hoje, né, é muito comentado porque as pessoas cada vez mais estão buscando, né, emagrecer, ter um estilo de vida melhor. Além disso, a corrida, né, é um tema que é bastante comentado. Hoje a maioria das pessoas estão colocando aí a corrida como prática de exercício. Então acaba que é um dos temas bem comentados, na verdade, no dia a dia. Eu recebo muitas dúvidas sobre isso, tanto no consultório quanto no Instagram. Então, emagrecimento, né, acho que é um dos maiores, assim, o meu público maior, na verdade, hoje é emagrecimento. Mulheres que estão buscando aí emagrecer, ter qualidade de vida. Ok. Comer saudável é caro? Dá para se alimentar bem com orçamento limitado? Então, depende, né? Hoje, na verdade, né, o custo dos alimentos estão cada vez mais altos, mas é claro que dá para ter uma alimentação saudável, diminuindo aí os custos, fazendo boas escolhas, né, priorizando proteínas que sejam de qualidade, carboidratos bons. Muita gente, às vezes, tem esse pensamento de que precisa de coisas caras, né, alimentos caros, suplementos caros, e acaba que fica com isso de que fazer dieta, né, ter uma nutricionista ali acompanhando é caro, mas se a gente for colocar realmente o básico, o que funciona, dá para a gente diminuir alguns gastos que às vezes se tornam desnecessários. Antes, as pessoas, eu já ouvi, algumas pessoas acreditam que comer bem é você comer pizza, é você comer lanche, é você comer... Liga muito a questão do que é caro, é comer bem. Sim. Comer bem, na verdade, não é isso. É você se alimentar de que? Frutas, verduras? Isso. O básico, né, da nossa alimentação. Feijão. O que tem no nosso guia. A gente tem um guia da população brasileira. Então, assim, o guia, ele explica muita coisa do que a gente deve e não deve comer. E muita gente, é caro fazer dieta, mas no final de semana ali come pizza, né, vive de delivery. E quando a gente vai colocar na ponta do lápis, gasta mais com delivery do que com alimentação saudável, né, comprando frutas, raízes. Então, o básico da alimentação é esse, são frutas, vegetais, legumes, as raízes, né, batata, macaxeira, inhame, as proteínas. Então, muitas vezes o caro para essa pessoa, né, mais na frente se torna mais caro ainda, sim, porque vai custar na saúde, né? É verdade. Olha aí, você que está ouvindo, manda aí sua pergunta no WhatsApp da rádio 9835-2343, aqui para a nutricionista Arielle. Corridas em alta e qualidade de vida. Nós vamos falar um pouquinho do que está super em alta, né? O pessoal está correndo aí nas ruas, nas praças, virou febre. Por que tanta gente começou a correr de uns tempos para cá? Eu acho que a corrida tomou essa proporção maior, né? Muita gente vive ali postando a rotina e algumas pessoas que estão em casa acabam que se incentivam, né? De ver ali aquelas pessoas tendo aquele estilo de vida, né? A corrida, ela sempre existiu, mas não como hoje, né? Na proporção que está hoje, né? Muita gente fala, é modinha, e que bom que é uma modinha, né? Porque isso faz com que as pessoas cada vez mais busquem cuidar da saúde, o autocuidado, né? Da mente e do corpo, não é só estética, né? E assim, a corrida, ela é muito presente na minha vida. Hoje eu vivo a corrida, eu pratico corrida 4 vezes na semana e mudou muita coisa, né? Principalmente na mentalidade. Então, assim, é um esporte que cada vez mais está crescendo e as pessoas estão realmente pegando gosto, né? Muita gente não é para competição, não vai naquele intuito de competir, né? De buscar ali uma medalha, um troféu, mas sim de
querer estar ali num ambiente que motiva, né, que incentiva, e a corrida é exatamente isso, é um esporte muito individual, mas ao mesmo tempo muito coletivo, porque você nunca está só ali, principalmente em uma prova, quando você vai fazer, né, tem muita gente ali incentivando, apoiando, você se sente de alguma forma ali acolhida, né, então, que bom que está crescendo e que continue cada vez mais esse esporte crescer e incentivar outras pessoas a sair do sofá e se movimentar, que é o mais importante, né? Na prática, quais os benefícios da corrida? Assim, é bom para o corpo, para a mente, para socializar? É isso que a corrida traz para o indivíduo? Isso. Ok. Quem quer começar a correr precisa mudar a alimentação? Com certeza, né? Existe assim, dentro da corrida, tem pessoas que buscam por vários objetivos diferentes, mas independente do objetivo, a alimentação ela precisa ser ajustada, porque se você começa a correr, né, não tem ali uma alimentação voltada para aquele objetivo, acaba que se sente fraco, né? Aí gera ali um desconforto, as vitaminas, os minerais acabam tendo uma deficiência. Às vezes você até começa a correr, não sabe, e isso vai prejudicando mais ainda o seu desempenho. Então não é só para atletas de elite, né? Mas assim, no geral, você precisa ter uma alimentação ajustada para conseguir ter um bom desempenho, nem que seja assim, só correr por prazer, né? Para ter ali como parte do cardio do seu dia a dia, colocar como um exercício a mais no seu dia, mas a alimentação ela precisa sim estar ajustada. Existem alguns erros que alguns iniciantes aí, algum iniciante de corrida comete? Sim, vários. O principal deles é a alimentação, né? De muitas vezes de não priorizar uma alimentação saudável. Acha que porque corre, pode comer qualquer coisa, né? Então, muita gente tem esse pensamento, né? Não fazer exames também para ver se existe alguma deficiência, né? Então, precisa ajustar todo esse básico, né? Porque não é só a alimentação em si, mas todo o contexto geral, os treinos também de musculação, que é muito importante, né, para quem está correndo. Não é porque você começou a correr que você precisa parar de fazer a musculação ela vai fortalecer, né, e a alimentação, a suplementação, muitas vezes se faz necessária nesses casos. Ok, e antes de correr, o que é ideal comer depois da corrida? Eu sei que tem muita gente por aí que antes de correr diz logo, vou encher o bucho, né? Porque eu vou correr, vou desperdiçar aí algumas energias, mas é isso mesmo que tem que fazer, comer muito, ou o que comer? Então, não comer muito, né? Mas comer de forma ajustada para você. Então, o que é que a gente prioriza antes de um treino de corrida? Carboidratos de fácil digestão. Por exemplo, uma banana com mel, um pão com mel, com geleia de frutas, suco de uva, que são carboidratos mais concentrados, né? Antes das corridas, a gente precisa evitar fibras, proteínas, porque tem uma digestão mais lenta, então isso pode dificultar o seu rendimento, fazer com que você tenha algum desconforto ali no intestino, né? Isso é muito ruim em corridas, né? Ter ali aquele desconforto acaba que prejudica, você para o treino, enfim. Então, é priorizar carboidratos simples, mas de forma ajustada. A quantidade, né, varia de pessoa para pessoa. Nem todo mundo precisa daquela mesma quantidade, né? Então, tudo na nutrição é individualizado. Mas, assim, de forma geral, os carboidratos simples, como eu falei, banana, pão, suco de uva. Ok. Nós temos aqui um ouvinte lá em São Paulo, a Cleidinha, acho que é sua prima. Sim. Isso, ela está dizendo aqui, olha, bom dia, Ednei. Tudo bem, Cleide. Passando para desejar um ótimo dia e falar que estou ouvindo seu lindo programa com a participação especial da nutricionista Arielle Moreira, minha prima. Manda um abraço para ela e ela pede aqui música, manda para sua mãe Gleide, para Dedé, seus pais, suas filhas Gleice e seu irmão Rodolfo. E ela tem uma pergunta. Ela diz o seguinte, uma pergunta para a nutricionista Arielle. Sou pré-diabética e gostaria de um saudável café da manhã. Eu acho que ela quer dizer, gostaria de saber como tomar um café saudável pela manhã sendo pré-diabético. Então, em pacientes diabéticos, a gente precisa, né, diminuir o impacto aí dessa insulina. Então, priorizar carboidratos bons, né, como, por exemplo, as raízes. Existe muito mito de que o cuscuz não pode, né, mas, assim, de forma ajustada, ele pode sim fazer parte. É um carboidrato bom, mas desde que tenha proteína. Então, o diabético, ele não pode comer só um pãozinho com manteiga, né? Ele precisa ter ali a proteína para reduzir esse impacto da glicemia no sangue, entendeu?
o que é que ela pode colocar? Por exemplo, um pão com ovos, frango, uma raiz, uma macaxeira, uma batata doce, com frango, ovos, queijo. Então, tudo de forma ajustada dá para consumir. É claro que os excessos, né, eles vão prejudicar mais ainda essa glicemia, fazer com que aumente, mas é o básico, né? A alimentação é comida de verdade. Tudo que vem da terra a gente pode consumir, a gente deve consumir, mas não é porque também é saudável que a gente pode exagerar na quantidade. Isso. Valeu. Vamos lá. Olha só, agora vem um tema que está em alta e também tornou-se um tema polêmico. São as canetas emagrecedoras, que virou moda, né? Quando você vê o nome caneta emagrecedora. Então, agora um assunto que está dando o que falar, que são as famosas canetas emagrecedoras. Elas realmente ajudam no emagrecimento? Sim, as canetas, né, existem vários tipos, elas têm sim comprovação científica, mas desde que seja, né, através de uma conduta médica, né, o médico ele precisa avaliar aquele paciente, né, nós nutricionistas não podemos prescrever esse tipo de medicação, né, somente médicos, então assim, funciona, né, traz resultado quando realmente há indicação. O que é que a gente vê hoje? Muita gente querendo usar por estética, eu preciso perder ali 3 quilos porque eu tenho um casamento, preciso entrar no vestido, e quero perder esses 3 quilos só por estética. Então, assim, o risco, às vezes, é muito grande, né? De colocar ali sua saúde só por estética, é uma medicação, né? Então, assim, existem os efeitos colaterais e a gente precisa ter cuidado. E hoje, o que é que a gente tá vendo? Muita gente vendendo como se fosse água, né? E, assim, já saiu várias notícias dessas vendas clandestinas, né? E que, assim, coloca a vida das pessoas em risco. Muita gente não tem um conhecimento, vai lá porque é mais barato, compra, toma, vai emagrecer, vai, não tem como não perder peso usando nessas medicações. Mas e depois, né? Os efeitos colaterais, toda a deficiência de vitaminas que o corpo vai ter, porque tem, né? Por isso que precisa ter o acompanhamento, tanto médico como nutricional, para quem está fazendo o uso dessas medicações. Então, olha, não pode usar as canetinhas aí emagrecedoras de qualquer jeito. Tem que ter acompanhamento médico. Mas tem alguma restrição? Tem gente que não pode usar de forma nenhuma? Tem alguma, sei lá... Então, existe sim as contraindicações, né, de pessoas... Tem pessoas que não se dão bem com o Ozempic, não teve um resultado tão esperado, mas já com o Mounjaro já teve um resultado melhor. E existem, sim, as contraindicações, né? Assim, de forma geral, grávidas, né? Crianças não podem usar, a gente sabe disso. E aí, para ver se o paciente realmente precisa, tem que passar pelo médico, né? Tem que ter a conduta médica. Então, você vai saber, de acordo com os seus exames, quando o médico avaliar, ver se realmente você precisa, qual será o tipo da medicação, né? Porque, como eu falei, existem várias. Então, só um médico mesmo vai saber indicar o melhor tipo para você, a melhor dosagem, o tempo de tratamento também, que isso é muito importante. Ok. E depois que para de usar, o peso volta? Sim, hoje a gente vê, né, que a grande maioria das pessoas usam ali de forma desajustada, né, usa de qualquer forma e não se importa com o depois, porque é o mais importante. Eu sempre falo para os meus pacientes que o mais importante no processo de emagrecimento não é o peso que você perdeu, é depois para você manter, né, manter esse peso que foi perdido, que é o mais difícil, né, porque o processo de emagrecimento ele passa por 3 fases. A fase ativa, que é onde o paciente está realmente ali perdendo peso, a fase do efeito platô, que é onde o peso dá uma estagnada, e a fase de manutenção, que é onde ele precisa manter tudo o que foi perdido. E essa é a fase mais difícil, porque o nosso corpo ele não quer emagrecer, ele quer ali aquele conforto. E aí, para manter esse emagrecimento, né, precisa realmente de mudar a estratégia, ter ali aquele acompanhamento contínuo com o médico, com o nutricionista, para que, de fato, o paciente, depois que desmamar essa medicação, continue perdendo ou até mantendo esse peso, entendeu? Ok. Você, como nutricionista, qual o conselho que você daria para quem está pensando aí em usar uma caneta emagrecedora, talvez, não sei, uma bariátrica ou mesmo educação física, começar a fazer uma academia? Qual o conselho que você daria para a pessoa que está necessitando, na verdade? Então, o meu conselho é que, primeiro, tente, né, na mudança de estilo de vida, com dieta, treino. Sim.
E depois, se realmente vê que não está evoluindo da forma como deveria, procure ajuda, né, de um médico dessa área, né, um endócrino, para ver se realmente é necessidade. E faça o acompanhamento. Não caia na besteira de querer tomar só porque o amiguinho ali está tomando, está comprando mais barato, e você vai e aplica, não sabe a dosagem, vai aumentando a dosagem, sem saber o impacto disso no seu organismo. Então, assim, se realmente houver necessidade, eu super apoio, super indico, porque eu sei que o médico ele está indicando, né, de uma forma ali ajustada para você, vai saber o tempo de parar, a dosagem. Então, se não tiver a mudança do estilo de vida, querer colocar ali já a medicação de cara, né, os riscos eles são maiores. Tenta primeiro fazer o básico, bem feito, dieta, exercício, e depois pensa na cereja do bolo, né, que é a suplementação, a medicação. Ok, vamos lá, para mitos e verdades. Açúcar de menos, de mais ou nunca? Então, moderado, né? Todo mundo ama um docinho, não dá para viver sem, né? Mas, assim, o açúcar realmente, ele não tem nenhum benefício para a nossa saúde, a gente sabe disso, né? Então, por exemplo, o açúcar de mesa é algo que a gente consegue ir reduzindo, ajustando ali o nosso paladar, dá para tirar, né? Mas quando a gente pensa, um docinho pós-almoço, é claro que pode, né? Se tiver ali ajustado, mas assim, de forma moderada também, não dá para exagerar, né? A gente sabe que isso é ruim se a gente exagera, come demais, né? Lá na frente a gente vai ver os resultados disso. Ok, suplemento é obrigatório para quem treina ou não? Não, não é obrigatório, né? Nem todo mundo precisa começar com um monte de suplemento. É claro que a suplementação, em alguns casos, ela se torna, né, indispensável, porque tem pessoas que realmente precisam ali. Mas se você está iniciando, nunca treinou na vida, nunca fez dieta, começa, né, ajustando essa base aí, né? A gente não coloca quadros em uma parede que não está pintada, né? Sim. Primeiro, a gente constrói a base para depois colocar aí a cereja do bolo, que é a suplementação. Eu vou fazer uma pergunta agora. Água, por exemplo, água. Quanto que a gente tem que tomar de água? Porque alguns dizem 1 litro, 2 litros. Tem gente que não toma meio copo por dia aí. E é muito importante, né? A gente sabe, né? É o mínimo que a gente deve fazer pela nossa saúde, é o consumo ajustado de água. A gente faz um cálculozinho na nutrição, que é de 35 a 50 ml vezes o seu peso. Então, você calcula aí, vezes o seu peso, por exemplo, 50 vezes 60 quilos, e aí vai dar a quantidade que você precisa, o mínimo ou o máximo. O mínimo 35, o máximo 50. Então, por esse cálculozinho, você vai saber o quanto você deve consumir. É claro que tomar água exageradamente também não é indicado, né? Não é saudável. É ruim, assim, porque faz com que o seu estômago ele fique mais dilatado. Sim. Então, a pessoa não vai ali comer o suficiente, não vai digerir bem ali as vitaminas, os minerais, porque vai ter muita água ali dentro daquele estômago, e isso acaba que piora a digestão, né? Pessoas que têm, por exemplo, problemas intestinais, né? Acaba que fica com refluxo, arrotando o tempo inteiro, e isso dificulta, né? No longo prazo, o suco principalmente. Então, evita tomar muito líquido, né, junto com as refeições. Se for depois, um pouquinho, tudo bem, mas exagerar no consumo de líquidos é ruim por conta disso. Não quer dizer que vai engordar mais, né? É só essa questão mesmo da digestão, desses desconfortos intestinais. Uma coisa também que eu tenho dúvida, Arielle, muita gente hoje tem refluxo, muita gente. A gente vê muito essa coisa do refluxo hoje nas pessoas. A pessoa que tem refluxo, ela tem que comer. Tem alguma alimentação especial? Tem algumas coisas que ela tem que deixar de comer? Eu gostaria muito que você explicasse um pouco sobre isso. Então, tem alguns alimentos que acabam piorando, né, esse refluxo. Alimentos que têm um alto teor de FODMAPs, que são carboidratos mais fermentáveis. Então, acaba que vai piorando ali aquela digestão. A digestão, ela fica mais dificultada. Então, por exemplo, até algumas frutas mesmo que são saudáveis, por exemplo, melancia, manga, elas têm um teor mais alto de carboidratos que fermentam mais no nosso intestino. Então, dá uma reduzida aí nesses alimentos. Você tem que ir vendo o que é que te causa mais desconforto para ir tirando aos pouquinhos da sua alimentação, né? Os líquidos também, refrigerante, né? Algumas coisas acabam piorando. Por exemplo, alguns hábitos também que as pessoas têm, almoçou e já foi logo se deitar, né? Isso acaba piorando, né, esse refluxo. Então, ter cuidado com essas pequenas coisas que vai ajudando a melhorar e a diminuir esses desconfortos. Ok. Arielle, muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço. Tudo que você falou aqui. E nós esperamos, né, que ela participe mais vezes aqui do programa Show da Manhã,
porque a gente precisa muito saber sobre saúde hoje, né? Suas considerações finais. Muito obrigada, né, o convite, foi um prazer estar aqui, né, espero que tenhamos outros momentos como esse, sim, né, para trazer mais informações. Tem muitas pessoas que ainda não têm, né, esse conhecimento e que precisam. Então, muito obrigada a todos que estão aí ouvindo e até logo. Tá bom, nós que agradecemos a nutricionista Arielle Moreira, né, muito esclarecedor tudo aqui. Você que está ouvindo aí, obrigada aí pela sua participação.